Pri, na verdade é assim, eu acredito isso como profissional, né? Primeiro que o profissional que está na minha de frente, ele tem que saber da responsabilidade que ele tem, né? Quando eu falo da responsabilidade que ele tem, para mim o primeiro aspecto mais importante dentro dos pilares do acolhimento é ter uma escuta ativa. Então, eu acho que isso acontece quando o paciente ele busca um profissional da saúde, que é o médico, né? Quando ele está no primeiro contato, porque assim, das queixas que eu recebo, geralmente ai, Gi, demorou muito para ser diagnosticada, ou diagnosticado, o médico não olhou nos meus olhos, eu não conseguia falar. Então, assim, confesso que isso me incomoda muito, né? Até porque na associação, dentro da BEM, nós somos uma associação que é parte integrante, né, dessa questão de articular com as instituições públicas, né? Então, eu articulo na saúde, na assistência. Então, é um universo totalmente diferente do que a gente faz dentro da associação. Eu falo no sentido de que você dá atenção para o paciente. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, na saúde, são milhares de pessoas, não tem só esclerose múltipla. Então, o paciente chegou, ele quer falar, ele se sente até constrangido de falar o que ele está sentindo, né? Então, assim, isso me incomoda, porque, assim, a gente precisa sempre falar de educação permanente, seja em saúde, assistência, em todas as áreas. Até porque, se você tem um médico, né, que ele consegue te ouvir, detalhar, né, consegue ouvir o paciente detalhando todos os sintomas, o que ele está sentindo, né, então a gente tem aí mais ou menos 80%, 70% do caminho andado. Então, confesso que ter uma escuta ativa, para mim, é uma das questões mais importantes. Então, quando o paciente ele chega na associação, ou porque ele procurou no Google, ele achou a associação, nas nossas redes sociais, ou algum paciente indicou, né, um amigo em si. No acolhimento na associação, o que eu busco, né, é compreender as demandas dele. Então, ali a gente investiga se ele está sendo assistido pela saúde, pela assistência, se ele está sendo acompanhado. Geralmente a gente pede para o familiar ir, às vezes acontece ao contrário, o familiar que busca a associação primeiro e depois vem o paciente. Eu tenho tido aí um número significativo de jovens, né? Acho que até porque também a gente vem trabalhando também fortemente com a conscientização, né? Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, no município, são 493 unidades básicas de saúde. A gente tem espalhado toda, só no município, né? Então, a gente tem um card falando dos sintomas, né? A gente tem capacitações dentro no YouTube, né? Então, dentro dos canais da associação, entendeu? Para levar informação. E no acolhimento, Pri, como você perguntou, eu busco deixar o paciente muito à vontade, né? Porque naquele momento, alguns querem falar, outros não, né? Então, assim, o que eu entendo como profissional que eu estou falando com o indivíduo, né? Eu não estou falando com o CID. Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão no paciente quando eu recebo ele. Ele sai de dentro da minha sala, a gente já atende o telefone dessa forma, né? Que ele não é um diagnóstico. Então, a gente trabalha muito essa relação do indivíduo, né? Até porque se alguns pacientes, por exemplo, chegam na associação, profissionais falam para ele, olha, você vai estar daqui a um tempo na cadeira de rodas, ai, você sabe, hoje você não vai poder fazer o que você fazia antes. Então, é muito complicado isso, né? Então, o que eu tento transmitir dentro do acolhimento é potencializar essa questão do indivíduo, que ele é uma pessoa, que ele está ali, a partir daquele momento ele vai iniciar um tratamento, porque a primeira coisa que eu falo, foca no tratamento, sabe? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, entendeu? Reconhecendo
o ser humano dentro das suas questões isoladas, né? Enfim. E aí a gente faz esse acolhimento dessa forma, né? A gente agenda, o paciente vai na associação e é passado para ele todas as informações. Antes da doutora Luciana responder, eu queria interromper um pouco para falar sobre a ida que eu fiz a BEM em 2023. Tudo isso que a Gi está falando, eu posso agregar também a questão do material didático que me deram, as cartilhas, os direcionamentos, me apresentaram toda a estrutura física da ABEM, fisioterapia. A gente já teve a oportunidade, Gi, de convidar algumas pessoas que trabalham na ABEM, como o fisioterapeuta visual, né, que foi É o Lucas.